Olá, está no ar o MPTV com transmissão simultânea pela Rádio Cultura para todo o interior do estado do Amazonas. O trânsito livre é um direito de todos e a sua regulamentação é um dever do Estado. Em 1997, foi sancionada a Lei 9.503, mais conhecida como Código de Trânsito Brasileiro. E é esta lei que rege o trânsito em todas as vias terrestres do país. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, no Brasil existem mais de 52 milhões de condutores habilitados e uma frota de mais de 60 milhões de veículos. O número de acidentes também é gigantesco, mais de 400 mil acidentes com vítimas. O conhecimento das leis de trânsito e hábitos de civilidade, como gentileza e tolerância, são apontados como os melhores caminhos para reduzir os indicadores negativos. E esse é o nosso tema de hoje. E eu te convido a assistir este VT que mostra como os bons hábitos no trânsito podem ser cultivados desde a infância. Um trânsito tranquilo e ordenado, onde todos possam usufruir dos benefícios da vida moderna, com respeito às regras e às pessoas. Esse é o sonho de motoristas, pedestres e gestores públicos. Mas para isso, é preciso educar. É o que está fazendo esta escola privada, na zona centro-oeste de Manaus, que transformou a sua quadra de esporte em vias de trânsito, para ensinar a seus pequenos alunos que bons hábitos no trânsito começam ainda na infância. Eu aprendi que não pode ficar dirigindo quando a gente está no telefone e tem que respeitar os pedestres quando eles forem passar na faixa de segurança. A gente tem que estar sempre usando o cinto para quando a gente for dirigir. Várias atividades para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos. Então foram desenvolvidas palestras, o dia da bicicleta, passeio no estacionamento, conscientização aí para as crianças e, claro, né, para os pais, porque eles são agentes multiplicadores aí desse conhecimento, que são os condutores de amanhã. Tá? Então, claro, educar a criança hoje é com certeza nós trabalharmos aí para a gente ter no futuro uma educação para o trânsito, um trânsito mais humano e mais seguro, que é o objetivo de todos. A educação para o trânsito está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que determina sua promoção desde a educação infantil até o ensino superior. A educação é a base, é a formação do cidadão. E hoje, a grande preocupação a nível de trânsito é comportamento. E uma das mudanças de comportamento que se pode atingir é através da educação. Ou seja, a educação é o meio, é a base de todo um processo de formação desse condutor. E também do cidadão enquanto pedestre, do cidadão enquanto passageiro, que também faz parte, né, do trânsito de um modo geral. E nós temos feito esse trabalho dioturnamente, diariamente. Aonde? Nas escolas. Nós temos um projeto denominado Detran nas Escolas, onde nós estamos todos os dias com teatro de fantoches, palestras, distribuição de material educativo, de forma a internalizar, a incutir, né, no âmbito escolar e desde os primeiros anos dessa escolaridade, noções básicas de segurança e educação de trânsito. Não é? E de uma forma lúdica e pedagógica, tanto que nós escolhemos o Teatro de Fantoche para fazer as nossas apresentações e as inserções de segurança no trânsito. São 28 escolas inscritas no projeto Transversalizando o Trânsito, onde nós queremos desenvolver um trabalho não mais de forma pontual, onde a equipe vai só lá desenvolver uma ação e fica naquilo, né? O projeto visa realmente desenvolver a formação dos professores, para que eles possam trabalhar de forma continuada durante todo o ano letivo nas escolas. Ou seja, eles recebem a formação e eles mesmos desenvolvem esse trabalho na sua sala de aula. Então, é isso que eu ensino pro colégio inteiro, para poder avisar para os pais que não podem ficar no celular quando estão dirigindo. E tem que usar o cinto quando
dirigirem. E tem que respeitar também os sinais, que quando tem sinal vermelho é para parar, quando se tem sinal amarelo é para prestar atenção para quando for dirigir. Quando o sinal pisca verde é para andar. E é isso que eu quero dar para nossa escola e ensinar para os pais. Bacana essa experiência, não é mesmo? As crianças têm demonstrado que são importantes aliados no combate à violência no trânsito. E aqui ao meu lado está a promotora Aureli Pereira de Freitas, da Promotoria de Crimes de Trânsito do Ministério Público Estadual. Promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Muito obrigada, gostaria de agradecer o convite e, enfim, cumprimentar aí todos os que estão nos assistindo, os ouvintes da TV Cultura. É um prazer estar aqui. Promotora, com o aumento de tantos veículos e de condutores habilitados, o trânsito pode ser considerado um problema, um dos maiores problemas urbanos, levando em consideração o motorista e o pedestre? Na verdade, o trânsito não deveria ser um problema, né? Mas ele ainda é em razão de algumas dificuldades relacionadas às políticas públicas e de conscientização também do motorista, do pedestre, do ciclista, de todos aqueles que fazem parte do trânsito, né? Nós temos aí algumas atitudes que não são bem-vindas, né? E muitas vezes esse desrespeito ele acaba atrapalhando essa convivência. E no caso do gestor, nós sentimos falta de um transporte coletivo de maior qualidade, de vias mais adequadas ao transporte de veículos e pedestres. Então tudo isso dificulta e torna o trânsito um problema ainda a ser resolvido, mas não deveria mais ser, já deveria estar resolvido. Então são muitos pequenos detalhes que unindo, né, dá um grande problema. Exatamente. Que a gente vê nas ruas das grandes cidades. Agora, promotora, com relação ao descumprimento das leis de trânsito, pode ser apontado como um dos maiores problemas para que o trânsito fique de forma caótica, como a gente tem visto? É um dos fatores, com certeza. E o que nós temos que ter em mente é que esse descumprimento de regras, a princípio, ao condutor de veículos, ele não é justificado. Porque nós temos aí um procedimento de habilitação, onde essas regras são explicadas, né? Os motoristas passam por provas, então, em princípio, eles não poderiam desconhecer essas regras. E, de uma forma geral, todos nós devemos conhecer as regras e as leis. E no caso dos pedestres e dos ciclistas, aqueles que não têm esse procedimento de habilitação, cabe ao poder público conscientizar, né? Trazer campanhas de conscientização, de informação. Isso também faz parte do trabalho do gestor. E aqui em Manaus, promotora, as vias de acesso, de trânsito, são satisfatórias, são adequadas para um bom trânsito? Se não, qual seria a solução? As vias não são adequadas, nós não temos vias satisfatórias, na minha opinião. São vias estreitas, elas não são adequadas ao transporte de veículos pesados. Né? Em algumas vias de Manaus nós vemos muitas depressões, não se sabe se porque o asfalto é de má qualidade ou se falta uma manutenção adequada, não se sabe. Nós não temos espaço para veículos estacionarem. Nós não temos espaço, às vezes, para o pedestre, né? O problema de mobilidade urbana ele é muito grande. Então, são muitas coisas que precisam ser melhoradas, inclusive nesse sistema viário, sem dúvida nenhuma. E nós visualizamos as ruas de Manaus, promotora, e assim, visualmente falando, não tem para onde crescer, né? Não tem para onde alargar as ruas. Como o MP vê algumas soluções já para um futuro? Já tem algumas ações sendo feitas? Bem, a minha promotoria especificamente não trabalha com isso, né? A 19ª Promotoria, ela cuida dos crimes de trânsito, então apuração e, enfim, eventual punição dos infratores de trânsito. Mas o Ministério Público como um todo tem um trabalho, sim, de fiscalização, de incentivo a políticas públicas adequadas com outras promotorias. Mas essa questão de crescimento, na verdade, o que precisa é um planejamento,
né? Nós precisamos aí colocar em prática o plano diretor. O poder público ele tem como solucionar esse problema, tem a ferramenta da desapropriação, né, quando mais adequada. Enfim, e são muitas as coisas que podem ser feitas. Não é um problema insolúvel, né? Basta que exista vontade política, né, e uma execução adequada. E aí entra o papel do Ministério Público, né, de fiscalizar a execução dessas políticas públicas. E eu estou aqui conversando com a promotora Aureli sobre o trânsito em Manaus e nos demais municípios do Amazonas. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com mais MPTV. No Amazonas existem 620 mil veículos em circulação, quase 500 mil apenas em Manaus. Em todo o estado, são 427 mil condutores habilitados. Todos os meses, quase 5 mil novos veículos entram em circulação. A grande frota e o grande número de habilitados se encontra na capital, que é uma diferença, né, que nós temos para o resto do país, onde há uma capilaridade, tanto na frota, né, na quantidade de veículos, quanto também no número de habilitados. No Amazonas, não. Isso é bem diferente, porque a concentração da frota e a concentração de habilitados realmente é infinitamente, é mais de 80%, sendo na capital, ou seja, Manaus. Se os números são gigantes, os problemas no trânsito também são. Diariamente são registradas centenas ou milhares de irregularidades cometidas por condutores e pedestres. De janeiro a setembro deste ano foram apreendidos 5.416 veículos e foram aplicadas 20.493 multas. A principal infração cometida pelo condutor foi dirigir sem habilitação ou com um documento atrasado. Os acidentes de trânsito também preocupam. Até setembro deste ano foram 206 vítimas fatais. De acordo com o Detran, houve uma redução de vítimas em relação ao ano passado. Houve uma redução de 2011 para 2010 no número de mortes. Nós tivemos esse ano, de janeiro até setembro, 206 mortes contabilizadas, contra 270 no mesmo período de 2010. Portanto, houve uma redução e era de se esperar, sim, essa redução, em função principalmente da implantação dos radares, porque Manaus se ressentiu muito em 2010 com a ausência desses radares. Os acidentes envolvendo vítimas e danos materiais quase sempre vão parar na justiça. Provocar acidentes causando morte ou lesões é crime. E o Ministério Público mantém uma promotoria específica para tratar desses crimes. Então, quando acontece um acidente ou quando acontece um crime de trânsito, é instaurado um inquérito ou um termo circunstanciado de ocorrência na delegacia de polícia e, após o início das apurações lá na delegacia, o inquérito é remetido, ou o TCO é remetido à Justiça e ao Ministério Público. E aí, após analisar e verificar se existe ou não indícios de crime, o Ministério Público, então, toma as providências. E qualquer pessoa da população que queira denunciar alguma questão pode ir ou na delegacia de polícia ou através do 0800 092 0500, que é o número do Disque Denúncia do MP. Para tentar reduzir infrações e acidentes, campanhas educativas como o Amigo Legal, para inibir o uso de bebida alcoólica por condutores, e o Tô na Faixa são realizadas pelos órgãos gestores. O projeto Tô na Faixa, né, ele tem esse nome de projeto e não de campanha justamente pelo seu processo de continuidade. Não é algo que começa agora e termina naquele mesmo instante. É todo um processo para que a gente possa reeducar as pessoas no trânsito, tanto os condutores quanto os próprios pedestres, né? Então, foi lançado no primeiro momento as faixas com fundo vermelho para chamar a atenção dos condutores e também dos pedestres, porque ali é um sinal de trânsito que precisa ser respeitado, tanto pelo condutor, que precisa parar,
ao avistar o pedestre, quanto pelo próprio pedestre, né, que precisa saber que ele tem um local específico para atravessar e para garantir assim a sua segurança. Já o Ministério Público Estadual conta com o projeto MP no Trânsito. No dia 28 de novembro, o Ministério Público do Estado do Amazonas, em parceria com o Departamento de Trânsito, estará lançando o programa Municipalização e Cidadania no Trânsito. Tal programa visa resolver o problema social do trânsito. O evento contará com a presença de prefeitos e promotores para que, nos municípios do interior do nosso estado, o Ministério Público, o DETRAN e as prefeituras possam se dar as mãos no desiderato de resolver o aparentemente insolúvel problema do trânsito. Compareça. A nossa reportagem mostrou aí alguns dados importantes sobre o trânsito em Manaus. E eu continuo aqui nos estúdios com a promotora Aureli Freitas, falando sobre esse tema. Promotora, a respeito do Código Nacional de Trânsito, quem são os atores desse código? Ou seja, a quem se aplica este Código Nacional de Trânsito? Esse código se aplica a toda a sociedade, né? Condutores nacionais ou estrangeiros, pedestres, ciclistas, a todos nós, né? Todos nós devemos obedecer às disposições do Código de Trânsito Brasileiro. E que conselhos a senhora poderia dar aos nossos telespectadores, tanto condutores, pedestres, ciclistas, para que tenhamos uma convivência melhor no trânsito, mais pacífica? Eu acredito que o que falta muitas vezes, por parte dos condutores, muitas vezes até os pedestres mesmo, é respeito. Eu acho que o grande problema no trânsito hoje é essa falta de respeito. As pessoas estão sempre com muita pressa, estão sempre dirigindo muito rápido, querem que o seu direito sempre prevaleça em relação ao direito do outro. Então, no trânsito, isso fica bem específico, assim, fica bem visível, né? Porque você não respeitar uma pessoa que tenha preferência, um carro que tenha preferência, você andar em alta velocidade naquelas vias que não pode andar em alta velocidade. E não adianta dizer que, eu não conheço a regra, né? Esse caso dos medidores de velocidade, ele é bem emblemático, porque como que você não vai conhecer? Está tudo sinalizado, né? Você não obedece se você não quiser, né? E muitas vezes os motivos que levam a isso são motivos muito egoístas. Então, para você conviver em sociedade, é preciso que você tenha esse entendimento de que o seu direito ele vai até onde não entra em choque com o direito do outro, né? E assim nós conseguimos conviver de forma harmoniosa. É para isso que existem as regras, né? As regras elas são impessoais, elas não são para privilegiar A ou B, é para que todos possam conviver em harmonia. A quantidade de motos em Manaus e no interior do estado tem aumentado bastante também. Os crimes de trânsito envolvendo motoqueiros estão também aumentando, promotora? Sim, nós temos um problema sério, muitas vezes de motociclistas que não são habilitados, que não obedecem às regras, que não ultrapassam da forma como o Código determina, que não andam na faixa que o Código determina. Isso é muito difícil porque os maiores prejudicados são os próprios motociclistas. Nós temos muitos casos de homicídio culposo em que foram vítimas motociclistas. Muitos não usam sequer o básico para a sua segurança, que é o capacete. Então é um problema que a sociedade tem que enfrentar, um trabalho de conscientização, de fiscalização, e os próprios motociclistas têm que entender, né, a gravidade de algumas condutas, né? Você às vezes vê um motociclista, até por conta da moto ser menor, ele consegue passar por lugares que um carro não passa. Vai costurando, né? Isso, passa por cima daquela proteção, daqueles canteiros, né? E, enfim, o Estado ele tem que fiscalizar e coibir esse tipo de ação, né? Eu acho que isso é uma das coisas que tem que ser feitas, né? Além, é claro, de trabalhos de conscientização, campanhas
que justiça se faça, estão sendo feitas, nós temos aí boas campanhas em andamento, né, não só em relação ao motociclista, como em relação ao pedestre, né, as faixas de pedestres. Então, é um trabalho de todos, né? É preciso que a gente cobre do poder público, mas é preciso também que o cidadão entenda que ele também faz parte, que ele também tem um papel a cumprir e que é uma responsabilidade de todos. Isso é muito importante. Então, para o nosso telespectador entender melhor, promotora, qual é o papel do MP dentro desse aspecto do trânsito? Pode citar alguns detalhes que o MP cuida dentro do trânsito? A 19ª Promotoria, especificamente, que é onde eu estou atuando, ela trabalha com os crimes de trânsito. Então, são aqueles crimes cometidos, né, na direção de um veículo automotor e, nos casos de lesão, aquelas lesões que têm vítima, né? Seja vítima fatal ou, enfim, apenas lesão corporal. A nossa promotoria trabalha com isso, né? Então, especificamente nessa parte de apurar responsabilidades e processar, né, utilizar o direito penal, punir quando aquela pessoa desrespeitou as regras de trânsito. Mas o Ministério Público, de uma forma geral, né, com as outras promotorias, ele também trabalha, como eu disse antes, com a fiscalização da execução de políticas públicas, né, incentivando, cobrando, coibindo práticas erradas, desvios. Então, quando você fala do trânsito, é tanto a questão do crime de trânsito em si, como a melhoria do trânsito, né? Fazer com que as pessoas tenham um acesso melhor. Um grande problema é o transporte coletivo, por exemplo, né? Você vê que o nosso transporte coletivo ele não é de qualidade. Então, os carros acabam aumentando, né? A quantidade de carros aumenta porque não há uma alternativa. Outras alternativas, como a bicicleta, por exemplo, nós não temos ciclovias, nós não temos ciclofaixas, não há um incentivo para que a pessoa deixe o carro na garagem e passe a utilizar os transportes coletivos ou outros transportes que não o veículo. Então, o Ministério Público pode trabalhar, sim, cobrando uma política pública diferenciada, né, em relação ao trânsito. Não é especificamente o trabalho da 19ª Promotoria, que é onde eu estou, mas é o trabalho do Ministério Público de uma forma geral. E o projeto MP no Trânsito? Fale um pouquinho mais desse projeto para os nossos telespectadores. Esse projeto, a princípio, ele é de cunho informativo, né? Nós temos uma cartilha. Essa cartilha ela busca dar informações, traz algumas regras básicas, né? Numa linguagem de mais fácil acesso ao leigo. É mais com esse trabalho de informação, pelo menos nesse primeiro momento, né? Ela está disponível no nosso site, né, que é o www.mp.am.gov.br, e lá você pode baixar essa cartilha e ter conhecimento dessas regras básicas, né? Maravilha, que todos nós devemos saber, ciclistas, pedestres, condutores. É muito importante. No programa de hoje, eu conversei com a promotora Aureli Pereira de Freitas, do Ministério Público Estadual, e o nosso bate-papo foi sobre o trânsito. Promotora, muito obrigada pela sua presença e fica o convite. Quem sempre que possível, volte aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É um prazer enorme poder estar aqui, dar essas explicações, enfim, conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Maravilha, obrigada. E dia 14 de dezembro, o Ministério Público será homenageado na Câmara Municipal de Manaus, em homenagem ao Dia do Ministério Público. Estaremos lá conferindo este grande dia. E depois do intervalo eu volto com mais MPTV. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e eu continuo pedindo a sua ajuda para fazer o MPTV cada vez melhor. Mande suas críticas, sugestões e dúvidas para o endereço que está aí no seu vídeo.
E no Pergunte ao MP de hoje, você vai saber o que o Ministério Público está fazendo em relação à tarifa do transporte coletivo. Acompanhe! Meu nome é Jéssica Kelly, eu moro no bairro da Raiz. Eu gostaria de saber se o Ministério Público está fiscalizando o aumento da meia passagem. O Ministério Público, através da 81ª Promotoria de Defesa do Consumidor, ingressou com ação discutindo a questão do aumento na passagem de ônibus. Houve uma liminar favorável, mas houve um pedido de suspensão dessa liminar, concedida pelo Tribunal de Justiça, e agora o Ministério Público discute no âmbito do 2º grau essa suspensão da liminar, buscando o retorno da passagem ao preço original de R$ 2,25, em razão da não comprovação exata realmente de que os ônibus são ônibus novos, assim como também em relação à destinação dos recursos com o aumento dessa passagem. Haja vista que parte disso é destinado à própria Prefeitura. Então, é recurso que o Ministério Público deve ingressar nos próximos dias em relação a essa discussão no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas. No quadro Tome Nota, o promotor Nasser Abrahim Nasser tem mais dicas importantes. O Ministério Público do Estado do Amazonas encontra-se com um projeto chamado o MP nas escolas. Mas que projeto é esse? Promotores de justiça e procuradores de justiça vão às escolas apresentar o Ministério Público aos estudantes e vão dizer quem é e o que faz um promotor de justiça, quem é e o que faz um procurador de justiça. O prazo de execução do projeto é de 1 ano e algumas escolas já foram contempladas, como, por exemplo, Colégio Dom Bosco, Ângelo Ramazotti, Nossa Senhora de Aparecida e Rui Araújo. Procure saber se a sua escola está na lista a ser atingida pelo projeto. Se ela estiver, vá à palestra. E caso você se interesse pela carreira ministerial, seja muito bem-vindo. O MPTV está terminando. Se você quer rever esse programa, tem reprise no domingo às 9 da noite. E não esquece, temos um encontro marcado aqui na quinta-feira, 12:30. Até lá!